durante um período aí, eu fui um ufólogo. Pô, mas eu acho like a boss ser ufólogo. Ufólogo, o que é ufólogo? Eu estudava mesmo, disco voador, né? Então eu ia fazia vigília, todas essas coisas, fiz tudo isso aí. E, numa época, cara, na década de 90, surgiu uma... Qual que é o lance da ufologia, né? Não tem como provar. A gente não prova, não tem... não tem como provar. Mas surgiu, na década de 90, uma ideia que é o seguinte. Se o cara foi abduzido, ou seja, se ele passou por uma experiência que uma nave pegou ele e tal, e capturou ele, não sei o quê, falavam que a tal da hipnose regressiva poderia revelar se era verdade ou não. E isso, na época, surgiu como uma coisa assim, falou, cara, acabou então. Então a gente faz a hipnose regressiva, ela vai matar, acabou, tá provado, cara. Fim de papo, né? Resolveu. Resolvido o problema, né? Primeira coisa, explica para o que é tal da hipnose regressiva, se ela existe mesmo. Bom, vamos lá. O que é isso? O que acontece é o seguinte. A ideia de voltar no tempo para resolver problemas, ela é muito antiga. Uhum. Uns caras que a gente vê mais recentes na nossa contemporaneidade que fez isso foi o próprio Freud, que fazia regressão. Pode ser muito terapêutico, com certeza. O ponto é que não existe evidência nenhuma de, primeiro... Vou pegar uma água, por favor? Pode, pega aí, pode falando aí que eu pego. Primeiro ponto, então, não existe evidência nenhuma de que a hipnose consegue melhorar a nossa capacidade de se lembrar de alguma coisa, porque na verdade a gente vai memorizar as coisas conforme conforme a importância que a gente vai dar para as coisas. A gente não guarda tudo. Então existe um mito de que a nossa memória guarda tudo e a hipnose vai ser capaz de resgatar. Não, isso não tem evidência disso. E aí a treta é a seguinte. A terapia regressiva, em geral, ela se baseia numa ideia que Freud tinha, que é o do mecanismo da repressão da memória, que tem a ver com dos alienígenas, né? Uhum. Que seria a seguinte. Eu teria mecanismos de defesa do ego. E mecanismos de defesa são mecanismos que a minha consciência vai usar para afastar a ansiedade, que vão surgir por vários motivos inconscientes. Um deles seria um trauma. Então, eu teria um trauma, e eu conscientemente ia querer esconder esse trauma, e ele ficaria reprimido na memória. Que é onde vai vir também exatamente a ideia do ET. Ou seja, foi traumático, eu vou afastar da memória. A treta é a seguinte. Por isso, até, só para interromper, tanto que muita gente, né? O pessoal fala, o cara abduzido, às vezes, ele tem uma perda de memória, né? O pessoal fala, né? Ele estava andando ali, aconteceu alguma coisa, depois ele foi colocado naquele lugar e um período da vida dele é como se tivesse sido apagado, né? Sim. É isso que o pessoal fala. Pois é. Aí o que acontece é o seguinte. No momento que, segundo Freud, essa memória era reprimida, afastada, ela gerava sintoma. Uhum. Então, a histérica ficava cega, ou ficava sem andar, enfim, ficava com algum problema que só seria liberado se a memória fosse descoberta. Uhum. Então, essa é a ideia por trás do mecanismo da repressão da memória, que é uma ideia ultrapassada. Daqui a pouco eu vou explicar por que ela já não faz sentido nenhum hoje. Mas que era a ideia também que eles iam usar nos UFOs. O cara foi abduzido, pois foi um trauma. Então o mecanismo da repressão é fazer esse negócio sumir. E depois a gente pode resgatar isso com a hipnose. E a hipnose seria uma forma de resgatar essas memórias que estão reprimidas. Tá. Qual que é a pseudociência? Não é nem pseudociência, na verdade foi descoberta que a gente fez. Existe um processo chamado reconsolidação da memória. Para a gente guardar alguma coisa, a gente repete. Só que cada repetição que você faz, reescreve a memória. A memória não é um arquivozinho que está lá guardado. Então, por exemplo, eu guardei que seu nome é Sérgio. Cada vez que eu repito seu nome, eu estou reescrevendo o nome Sérgio. Então, vamos supor, gravamos aqui, eu vou ficar lembrando de como foi a nossa gravação. Eu vou sempre lembrar das lembranças, das lembranças, das lembranças. É por isso que a gente, frequentemente, tem certeza que viu um livro na nossa mesa de casa, e esse livro estava na mesa de outro lugar, enfim, estava em outro lugar, porque a nossa memória, ela é muito transitória e ela é muito superficial. Ela tem muita dificuldade de guardar tudo, porque isso é um custo energético para o nosso cérebro muito grande.
Então, pra gente guardar tudo, não tem evidência disso. Não tem evidência disso. Então, tem esse mecanismo da reconsolidação da memória. A memória é reconstruída o tempo todo. Tem uma autora muito boa que chama Elizabeth Loftus, que ela lançou um livro há uns certos anos, The Myth of the Repressed Memory, o mito da memória reprimida, em que vai falar que a gente não tem evidência nenhuma que realmente essa repressão aconteça. Não tem evidência. Inclusive, ela ficou famosa, tem uma palestra no TED sobre ela, que ela fala do problema que a gente tem com a memória falsa. Por exemplo, quando você chega num tribunal e vai fazer um questionamento, cara, esse negócio aconteceu há um tempão. As pessoas não são capazes realmente de falar aquilo quando... Não, a memória já foi reconstruída. A gente teve o caso, por exemplo, de pessoas que foram presas por um certo crime. Elas chegaram a confessar aquele crime e depois descobriram que foi memória falsa. O próprio questionamento acabou levando faz a pessoa ela acreditar naquilo. Entendi. Porque são tantas reconstruções que a pessoa já não sabe mais o que é verdade e o que não é, entendeu? Então, tem esse problema da reconstrução de memória. E também tem esse problema da regressão como uma forma investigativa. Não tem evidência. Mas tem um outro problema que é o seguinte. Muitas vezes a pessoa tem uma vida traumática e ela começa a usar de símbolos para poder lidar melhor com isso. Então, por exemplo, é muito comum a pessoa que foi abusada ter um sintoma e falar que foi na vida passada e ter lembranças de vidas passadas. E você até me comentou que então, nesse negócio aí da hipnose regressiva, né? Pegava lá, o cara lá falava, não, cara, eu tive não sei o que e tal. Aí o pessoal pegava o cara, fazia a hipnose regressiva. E o que acabava revelando não era que ele tinha tido um contato, é que ele teve algum trauma de infância, alguma coisa assim, entendeu? Ou que ele foi abusado, alguma coisa. E aquela história de ET, né, ou da abdução, ela entrou ali para substituir o que seria, vamos dizer, um trauma maior que ele teve, né? Alguma coisa assim. E teve casos até da pessoa falar assim, não, mas é meu pai que falava isso, entendeu? Mas Não, aí é terrível, né? Mas falava, não, é porque ele falava mesmo, não, é porque a gente foi visitado por um ET e tal, não sei o que, sabe? Então tem essa... E detalhe, a criança, ela confunde um pouco o que é realidade, o que é sonho. Se você fala pra ela que aconteceu... Você tem uma ideia? Até os meus 6 anos de idade, eu tinha certeza que eu já tinha andado de balão. Certeza absoluta. Eu falava, não, eu já andei de balão, Cara, eu tinha um disco do Balão Mágico, na verdade. Só que eu já acreditava que realmente eu tinha... andar de balão. E a nossa memória ela vai sendo reconstruída o tempo todo. E tem um problema sério, Sérgio, que é o seguinte. Toda pergunta pressupõe resposta. A gente, não, mas eu não contaminei, não. Cara, se eu falo pro cara, vou te hipnotizar. Eu hipnotizo. Inclusive, em breve vai ter vídeo do Sérgio hipnotizado. A gente tem negociação aqui com a produção. Vai ter vídeo do Sérgio. É o mesmo medo, galera, que eu tenho do avião, igual eu falei pra ele. Aí, cara, o que tem? É só seu cérebro, cara. Nada a ver, não. Depois ele vai conversar ainda com o Pirula já foi hipnotizado. Eu sou hipnotista dos céticos. Mas aí, não, só falar um negocinho da hipnose, porque aí no negócio da hipnose regressiva, o pessoal ainda falava o seguinte, cara, tem que ter muito cuidado, porque a pessoa pode não voltar. Não tem risco nenhum disso. O pessoal falava isso, cara. Eu lembro direitinho. Cara, é um negócio que tem que ser feito. Era só um ou outra pessoa que fazia, porque essa pessoa pode não voltar e ficar presa lá no passado, entendeu? E não voltar mais a viver a realidade que ela vive. Isso aí é doideira, né? É porque, na verdade, a gente sente hipnose o dia inteiro. Se você tiver, por exemplo, ansioso pra alguém te ligar, você vai ter uma alucinação de que o celular tá tocando em algum momento e tocar pra sentir ele vibrando. O nosso cérebro, ele trabalha com um caráter preditivo. Ele cria previsões. Hipnose é isso. É você imaginar que isso aqui é uma cachaça e o seu cérebro começa a criar a previsão de que é. E vira. Igual, por exemplo, ontem, quando eu hipnotizei a Yasmin, e ela bebeu água e achou que era cachaça. Aliás, ela bebeu, achou que era caipirinha. Isso não foi pro ar, foi antes, não deu tempo de fazer depois no ar. Certo. E alguém perguntou, é real? Ué, depende. Se real é o que eu posso tocar, que eu posso sentir, real é um padrão elétrico do cérebro, já dizia Morpheus no Matrix, né? E é verdade. Então, essas experiências, cara, quando eu pergunto pro cara se fez a regressão, ele pode ter uma experiência real de ter sido abduzido, claro, mesmo que não tenha sido abusado. Porque se eu tô perguntando, você agora vai voltar para aquele dia da abdução. Poxa. Entendi. Você viu uma luz aí?
Cara, inclusive, quando você tá, imagina, né? Buscando ET, OVNI, essas coisas. Que as pessoas confundem OVNI com ET. Não, é que eu tô falando de ET mesmo. O cara ET, ser abduzido ET. mesmo. É. Porque objeto voador não identificado tem a porrada. A gente não faz ideia do que é, não. É balão meteorológico, enfim. Eu sei que entende muito mais disso. Você entende muito mais de ET que eu. Mas, enfim, o cara tá lá esperando pra ver um ET, tá com adrenalina, cortisol, sistema nervoso simpático disparado. Não tem, tem privação sensorial. Porque não tem luz, não tem porra nenhuma. O cara tá lá, privação sensorial. Expectativa altíssima. Alguém aponta. Ah, é o tal da histeria coletiva que eu te falei, né? O cara aponta. Eu tô vendo. Cara, as pessoas vão ver. Vão ver. E aqueles mais suscetíveis É isso. vão, né, cara, até ouvir, conversar. Vai ter uma experiência muito. Vai ter, cara. Porque as pessoas querem.